Você lembra daquele método ou daquele loop for que demora muito para executar? Se você é um programador profissional, com certeza você já passou por isso. Agora, se você é um aspirante programador, pode ter certeza, um belo dia você ainda vai ter esse problema. Nessa primeira parte do exame, o candidato precisa saber como implementar o processamento multithread e assíncrono. E para começar, a gente vai começar com a biblioteca Task Parallel. E nessa primeira parte, o exame cobra a utilização da biblioteca Task Parallel. Então, se nós expandirmos o nosso projeto, nós vamos encontrar a classe Program. Dentro da classe Program, nós temos o método principal da nossa aplicação. Nós vamos inicialmente criar uma chamada para 3 métodos, que é o método imprimir 0, imprimir 1 e imprimir ponto. Clicando com Ctrl ponto se você estiver no Windows ou Command ponto se você estiver no Mac, nós vamos gerar esses métodos. Esses métodos foram criados aqui embaixo e através de um loop for, que vai fazer 300 iterações, nós vamos executar 2 tarefas. Então vou criar aqui um loop for. E a primeira tarefa que esse loop vai executar é executar um processamento que vai demorar 10 milissegundos para terminar. Então eu vou criar um método chamado executar tarefa demorada. Eu vou clicar com Command ponto para poder gerar esse método. E através da classe thread, vou importar aqui esse carinha. Eu vou importar essa classe através do namespace using system threading. Vou chamar o método sleep. E eu vou passar o tempo de 10 milissegundos. Vamos jogar esse método lá para o final. E a segunda tarefa que ele vai executar é a impressão do que ele foi proposto. Ou seja, imprimir um ponto. A gente vai fazer esse mesmo processo para os 3 métodos. O método imprimir 1, que vai imprimir o número 1, e o método imprimir 0, que vai imprimir, por sua vez, 0. E inicialmente, se a gente imprimir esse trecho de código que a gente acabou de fazer, a gente vai ter um processamento sequencial. Primeiro ele vai executar o método imprimir 0, depois que ele terminar o imprimir 0, ele vai para o imprimir 1, depois que ele terminar o processamento de imprimir 1, ele vai imprimir o ponto. Para medir o tempo que demora desde a execução do imprimir 0 até a impressão de imprimir ponto, a gente vai trabalhar com uma classe chamada stopwatch. Vamos criar a variável de instância new stopwatch. Nós vamos fazer a importação da classe stopwatch. A função dessa classe é cronometrar um trecho de código. Então a gente vai dar um stopwatch.start para a gente iniciar a execução. E no final da execução desses 3 métodos, nós vamos dar um stopwatch.stop. Vamos dar um espaço aqui. Assim que esse trecho de código terminar, nós vamos imprimir a tarefa foi finalizada. Passar o argumento 0 e passar o tempo final de execução desse trecho de código. Então vou digitar stopwatch.elapse milliseconds, que vai devolver o tempo em milissegundos, mas eu vou fazer uma conversão aqui para a gente conseguir acessar esse valor em segundos. E antes de executar esse trecho de código, eu vou fazer uma pequena modificação aqui nas impressões. Aqui onde tem ponto, em vez de eu dar um write line, eu vou dar só um write para ele imprimir um do lado do outro, para a gente conseguir ver o resultado com mais facilidade. Agora sim eu vou dar um .NET Run para a gente conseguir enxergar o resultado. Você pode perceber que ele vai imprimir sequencialmente todos aqueles 3 métodos e no final a gente vai ter o tempo que demorou para finalizar a execução.
E o tempo que a tarefa demorou para ser finalizada foi de aproximadamente 10 segundos. Agora, o que acontece se a gente chamar esses três métodos de forma paralela? Ou seja, os três métodos de uma só vez. A gente pode simular isso com a classe paralelo. Vamos importar essa classe. E chamar o método invoke. Esse método ele recebe uma action como argumento. Na verdade, um array, uma lista de action como argumento. Então eu vou chamar esses três métodos aqui dentro. O primeiro dele, eu vou chamar o método imprimir zero, através de uma expressão lambda, vírgula, o método imprimir 1, também através de uma expressão lambda, e por fim o método imprimir ponto, através também de uma expressão lambda. E agora a gente vai fazer a comparação do tempo de impressão desses três caras de forma sequencial e usando o parallel invoke fazendo a chamada paralela. Então a gente vai pegar essa instância aqui da classe stopwatch, a gente vai jogar aqui para cima, vamos dar um stopwatch start. Para ele iniciar o cronômetro. Logo abaixo a gente vai dar um stopwatch stop. Para ele finalizar. E para que ele consiga reiniciar a contagem, eu vou dar um stopwatch.reset. Para reiniciar a contagem e conseguir fazer a contagem desse carinha aqui de baixo, eu vou dar um stopwatch.reset. Eu vou dar aqui embaixo um console.writeLine para poder pular uma linha. E vou copiar essa linha de código para ele também poder exibir o tempo de execução de forma paralela. Salvar, vou dar um .NET Run. Primeiramente ele vai fazer a execução de forma paralela e na sequência ele vai fazer de uma forma sequencial. Você pode perceber o tempo de demora, de forma sequencial. E o final é que a tarefa executada de forma paralela, ela demorou 3.452 segundos para ser executada, enquanto a forma sequencial ela demorou 10.273 segundos para ser executada. Com isso, a gente consegue chegar em duas conclusões. A primeira dela é que a gente não consegue garantir a ordem de processamento quando a gente está trabalhando com paralelismo. E a segunda é que trabalhando de forma paralela, a gente consegue fazer a execução imensamente mais rápido do que a gente trabalhando de forma sequencial. E aí, gostou? Então fique ligado que na próxima aula a gente vai aprender sobre o Parallel For e o Parallel For Each. Um abraço e tchau!